E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Bom, eu quero ler com vocês hoje um texto que está lá no livro de Romanos, no capítulo 7. Na verdade, eu vou sintetizar, porque seria todo o capítulo 7, tá? Está lá em Romanos, no capítulo 7. E eu só vou ler 2 versículos, tá bom? Para eu poder sintetizar aqui a questão. É o versículo 19 e o versículo 20 de Romanos capítulo 7, que diz assim: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aí ele vai dizer no versículo 24: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bem, eu estou escolhendo aqui esses versículos-chave, né? Inclusive aquele que ele diz, né? Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Como que se o apóstolo Paulo ele estivesse numa guerra espiritual tão grande que ele não consegue vencer a sua natureza pecaminosa. Esse texto aqui é um texto que você não pode ler ele isolado. Esse é um testemunho do apóstolo Paulo enquanto ainda fariseu, mesmo que ele esteja escrevendo aqui na sua carta de forma presente. Eu não quero, eu faço, maldito homem que sou, né? A lei que está em mim. Né? Ainda que ele estivesse escrevendo dessa forma presente, penso, eu creio, que ele está dando testemunho dele, referente à vida que ele vivia antes de ter um encontro com Cristo. Então, era a guerra que ele travava quando a lei de pedra estava dentro dele. Ou melhor dizendo, estava dentro da consciência dele, né? Dessa briga das paixões. Eu quero fazer essa coisa, mas existe algo em mim que diz para não fazer. Essa briga. E ele acabava fazendo. E ele diz assim, versículo 21. Acha então que esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. No entendimento, né? Na consciência, no entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Preste atenção nessa frase aqui. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Lei do pecado que está nos meus membros. Debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Essa lei do pecado que estava debaixo, ele estava debaixo, né? E que estava nos membros dele, é o que forçava ele a pecar. Por quê? Porque não havia ali uma libertação. Era uma lei imperfeita. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 7, que vai dizer que a lei não tinha a capacidade de libertar, de aperfeiçoar o homem. Aquela lei ali, daquele formato, ela não tinha essa força libertadora. Ela tinha sim um objetivo de livrar o homem, de fazer com que o homem não viesse a pecar, tá? Eles obedeciam a lei e com isso não pecavam. Só que, mesmo assim, o interior deles ainda não estava do jeito que Deus queria que estivesse. Por isso que Jesus fala, lá em Mateus, no capítulo 5, ele vai dizer assim, ouviste o que foi dito pelos profetas. Perdão, ouviste o que foi dito pelos antigos. Profetas não, pelos antigos. Né? Ele vai falar, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que cobiçar uma mulher já adulterou no seu coração. O que é isso? Eles não adulteravam porque estava na lei. Mas havia uma outra lei dentro deles, que é o que ele vai dizer aqui, a lei do pecado, que estava nos membros deles, que faziam eles cobiçarem. Então, eles não adulteravam, contudo, o seu coração
estava cheio de adultério. É meu microfone aqui. Contudo, seu coração estava cheio de adultério. Então, o que eles faziam? Eles não cometiam o pecado, porém o seu coração já estava contaminado. Aí Jesus fala, eu porém vos digo. Você observa que Jesus ele não anula a lei. Ele simplesmente pega a mesma lei e dá um up nela. Ele faz com que a lei venha a ser aperfeiçoada. A lei do jeito que estava não aperfeiçoava. Mas agora a lei, segundo a nova aliança, ela tem a capacidade de aperfeiçoar aqueles a quem buscam. Então, agora eu não apenas não adultero, mas eu também, além de não adulterar, o adultério não está no meu coração. Por isso que ele vai dizer que se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminha com ele 2. Por quê? Porque você obedecia à lei, mas porque estava escrito. Então eu fazia as coisas, mas havia uma outra lei debaixo, pela qual eu estava debaixo, que era a lei do pecado que estava sobre meus membros. Porque se eu não pudesse, se Deus liberasse aquilo dali para mim, vamos supor, você já viu aquela historinha? E se Deus fechasse os olhos, o que você iria fazer? Será que você iria aproveitar esse momento em que Deus fechasse os olhos para que você viesse a pecar? Aproveitar esse tempo em que Deus não está vendo. Então, é mais ou menos isso. A pessoa, ela não queria cometer o pecado porque estava escrito. Só por isso. Porém, o coração dela estava desejoso de fazer aquilo. E aí Jesus fala, se alguém te mandar caminhar com ele 1 milha, caminhe com ele 2. Ou seja, mostra essa pessoa que você não está caminhando com ela porque ela te pediu, mas que você sente prazer em estar com ela. Esse é o princípio. Eu não faço e não obedeço somente porque está escrito. Eu faço e obedeço porque agora essa lei está no meu coração. Então o testemunho do apóstolo Paulo no capítulo 7 é um testemunho de uma pessoa que ainda não tinha vivido. Isso que ele vai continuar falando no capítulo 8, porque não se encerra o assunto. O assunto continua. O pessoal dividiu aqui os capítulos, mas o assunto é o mesmo. Ele vai dizer assim, portanto o quê? Portanto o que ele acabou de falar, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, olha aí, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha aí, qual é a lei do pecado e da morte? É aquela lei do versículo 23 que ele estava debaixo. Aquela lei que fazia, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer isso faço. Ai de mim, isso não existe mais. Agora existe uma outra lei que ele está debaixo, que é a lei do Espírito. Por isso ele fala, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, em semelhança da carne do pecado, não é que ele pecou, né? Em semelhança da nossa carne aqui, em semelhança da nossa carne que peca, tá? Mas ele não pecou. Hebreus capítulo 5 diz que ele não pecou, tá? Mas é a semelhança da nossa carne pecaminosa. É essa semelhança. Porém, nele não havia pecado. É a semelhança, não é igual à carne pecaminosa, é na semelhança. Pelo pecado, condenou o pecado da morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí vai continuar falando as diferenças de você andar na carne, andar no Espírito. Ele vai falar aqui no versículo 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, e capítulo 7 é um testemunho dele anterior, tá? Versículo 9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Muito bem. Ele vai falar sobre a ressurreição espiritual, né? Então, o que me motivou a gravar esse vídeo aqui é porque eu vou procurar gravar uma série de vídeos que vai falar acerca de sermos semelhantes a Jesus.
E uma das coisas que as pessoas vão dizer, e eu não culpo elas por isso, porque infelizmente as igrejas, quando a pessoa ela nasce de novo, não, 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 os mestres não se preocupam, na maioria das igrejas, em querer cobrar delas, né, a santidade que lhe é devida. Sempre com essa desculpa, a carne é fraca, ou então não, você tem que ficar, você está debaixo da graça, Jesus vai te perdoar sempre, né? Perfeito só Jesus, aí deturpa a palavra perfeito que está lá em Mateus 5,48. Né? Então, como não há ensino, como não existe o ensino, fica muito fácil da pessoa ela acabar pensando dessa forma, que é impossível, que não tem como, ser semelhante a Jesus, isso aí é um julgo muito grande, e não tem nada a ver. No decorrer dessas mensagens que eu vou estar falando, vou procurar falar isso em live, para que as perguntas que sejam feitas, né, elas venham obter respostas. Então, se a pessoa ficar pensando nisso, o que vai acontecer é o quê? É que ela não vai aperfeiçoar o amor, que é o que João falou, que o perfeito amor lança fora todo medo. O que é um perfeito amor? É um amor amadurecido. E aí todas as palavras de Jesus se tornam relativas e não mais absolutas. Ele fala, sede manso porque eu sou manso, mas aí não preciso ser. Eu obedeço se eu quiser ou não, porque eu não posso obedecer liptis letra o que ele mandou. Então, esse sede manso pode ser para outro, não para mim. Você está entendendo? Como, quando você relativiza a palavra, você está querendo encaixá-la segundo aquilo que você está querendo adaptar às suas falhas. Né? Aí vai colocar várias desculpas aí para dizer que não pode ser semelhante a Jesus. Eu acredito firmemente que nós podemos ser sim semelhantes a Jesus, inclusive Jesus acredita nisso. Tanto é que ele fala para nós amarmos uns aos outros conforme ele nos amou. Então é uma palavra séria, é uma palavra que demanda negar a carne, que demanda a pessoa ela deixar, né, o seu eu, o seu ego, a sua vontade, a sua natureza, os seus membros que estão sobre a terra, né, que está lá em Colossenses capítulo 3, e começar a mortificar a sua carne e viver como uma nova criatura. Isso é fácil? Claro que não, isso demanda muita negação. Isso demanda você crer muito na palavra. Porque quando você começa a ler a palavra, mas se você não crê na palavra, vai vir discursos semelhantes a esses aí. Né? Então é mais fácil eu olhar o texto e acreditar no que está escrito ali, ainda que eu não consiga viver tudo que está ali, eu vou buscar a minha vida inteira tentando viver tudo que está ali. Tá? Mas a gente vê testemunhos na própria Bíblia, onde você vê pessoas que estavam aperfeiçoados em amor. E se eles podem, por que nós não podemos? Lembrando que muita coisa vai acontecer até a volta de Jesus, temos avivamentos, temos despertado a igreja, né? Mas começa assim, começa com uma palavra profética aqui, outra palavra profética ali, outro crendo aqui dessa forma, outro crendo também em outro lugar. Daqui a pouco, quando Deus começar a trabalhar, os que estão acordados já estarão preparados para o mover de Deus. Então é meu dever, né, estar despertando como uma voz profética a igreja para esse tempo. Então precisamos cumprir a agenda de Jesus. E é possível sim ser semelhante a Jesus, e eu creio nisso, e nós vamos fazer uma série de vídeos falando acerca do sacerdote do Senhor e sendo semelhante a Jesus. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus.